expulsão de Léo Jardim, goleiro do Vasco, virou o principal assunto após o empate contra o Internacional no Beira-Rio, na noite deste domingo. Mas o que poucos perceberam é que o árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza, já protagonizou um episódio praticamente idêntico e com o mesmo desfecho há exatamente um ano. Na época, o cenário era outro, mas a situação quase um replay. Criciúma x Bahia, pelo Brasileirão de 2024. O goleiro Gustavo, que hoje atua na Juventude, também foi expulso após receber 2 cartões amarelos por cera. Sim, isso mesmo, 2 amarelos por retardar o reinício do jogo. A diferença entre os lances está no detalhe que viralizou nas redes à época. Foi um jogador do Bahia que alertou o árbitro de que Gustavo já havia sido advertido. Flávio, então, conferiu e aplicou o vermelho. Nada de VAR, nada de tumulto, apenas um atleta atento e um árbitro rigoroso com o cronômetro. Já neste domingo, o desfecho foi direto. Léo Jardim levou 2 cartões por atrasar o jogo e foi para o chuveiro mais cedo, sem intervenção externa, sem polêmicas adicionais. A coincidência chama a atenção não só pelo fato inusitado, mas também pela consistência do critério do árbitro, que não costuma relevar esse tipo de atitude, mesmo quando envolve goleiros, jogadores que historicamente esticam o tempo quando o placar favorece. Para uns, excesso de rigor. Para outros, o tipo de arbitragem que o futebol brasileiro precisa com mais frequência. Mas uma coisa é certa, se o árbitro for Flávio Rodrigues de Souza, melhor pensar 2 vezes antes de demorar para repor a bola. A expulsão de Léo Jardim por 2 cartões amarelos por cera chamou atenção pela raridade do lance. Mas ela não é exatamente inédita. Há pouco mais de um ano, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza já havia tomado decisão quase idêntica em uma partida do Brasileirão, com um detalhe inusitado que viralizou na época. No dia 7 de julho de 2024, o goleiro Gustavo, então no Criciúma, foi expulso em duelo contra o Bahia. O primeiro cartão surgiu de uma jogada ríspida aos 15 minutos do segundo tempo, quando o goleiro errou o domínio da bola fora da área e fez uma falta dura em Tassiano. Naquele momento, o Criciúma vencia por 2-1. Minutos depois, o Bahia cobrou uma falta que passou por cima do gol, e aí veio o segundo ato. Gustavo se demorou para repor a bola em jogo, e sem hesitar, o árbitro aplicou o segundo amarelo por cera. Só que foi Everaldo, atacante do Bahia, quem lembrou o juiz de que aquele já era o segundo cartão do goleiro. O árbitro então confirmou e mostrou bater o vermelho, uma expulsão construída em silêncio, mas que mudou os rumos da partida. Já neste domingo, no Beira-Rio, o desfecho foi similar, só que ainda mais direto. Léo Jardim, do Vasco, foi advertido pela primeira vez aos 24 minutos do segundo tempo, por atrasar uma cobrança de tiro de meta. Aos 38, ao cair no gramado e demorar para se levantar, recebeu o segundo amarelo, pelo mesmo motivo. 2 expulsões, 2 goleiros, 2 anos diferentes, mas um mesmo juiz e um critério mantido à risca. E se você acha que é coincidência, talvez seja a hora de começar a marcar o nome de Flávio Rodrigues de Souza na planilha, antes de demorar na reposição de bola. O Atlético MG mostrou força defensiva, estratégia e paciência. Mas não foi o suficiente. Em um Maracanã pulsando, o Galo segurou o Flamengo durante quase todo o jogo, até ser castigado nos minutos finais com um gol solitário que decretou a vitória rubro-negra por 1-0 neste domingo. Sabendo do poder ofensivo do Flamengo, o técnico Cuca resolveu mexer na escalação. A proposta foi clara: compactar as linhas, reduzir espaços e anular a criação adversária, e por grande parte da partida funcionou. A zaga atleticana se mostrou sólida, bem posicionada e segura diante da pressão rubro-negra, que buscava espaços com Pedro, De La Cruz e Bruno Henrique. O Flamengo trocava passes, rondava a área, mas encontrava dificuldades reais para furar o bloqueio. O Atlético, por sua vez, aceitava jogar sem a bola, apostando em transições rápidas, mas com pouca efetividade no ataque. A partida caminhava para um empate que parecia justo pelo equilíbrio tático, até que veio a punição clássica do futebol, a bola parada. Em lance já na reta final, o Flamengo encontrou o gol que tanto buscava, uma falha de marcação em escanteio, um desvio preciso, e a resistência do Galo caiu no detalhe. O resultado frustra o Atlético, que mostrou organização e disciplina, mas sai de campo novamente sem pontos. Para Cuca, o saldo pode até ser positivo, do ponto de vista defensivo, mas na tabela, o que pesa é mais uma derrota. A 17ª rodada do Brasileirão de 2025 não foi marcada apenas pelos gols e polêmicas, mas também por um contraste gritante nas arquibancadas. Enquanto o Maracanã recebeu uma multidão apaixonada, o Estádio Municipal de Mirassol viu as cadeiras vazias ecoarem em silêncio. No topo da tabela de público, a vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Atlético MG levou 54.550 torcedores ao Maracanã, sendo 51.345 pagantes, e gerando uma impressionante renda bruta, de 3,2 milhões de reais.
um verdadeiro espetáculo dentro e fora de campo, com clima de decisão e pressão rubro-negra do início ao fim. No extremo oposto, o empate entre Mirassol e Vitória, em 1-1, registrou a menor presença de público da rodada. Apenas 3.769 torcedores acompanharam a partida no estádio José Maria de Campos Maia. A renda? Apenas R$ 92.940, valor que mal cobre a logística de um jogo da Série A. Os números reforçam o abismo entre clubes em termos de apelo popular, estrutura e retorno financeiro. Enquanto alguns clubes faturam milhões em uma noite, outros ainda enfrentam dificuldades para mobilizar sua torcida em casa, mesmo na elite do futebol nacional. A rodada 17 foi uma amostra clara de que, no Brasileirão, o espetáculo não se limita aos 90 minutos e as arquibancadas contam uma história à parte.